Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias, sou contador, sou advogado e moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 13 de junho de 2026, dia de Santo Antônio, dia de Santo Casamenteiro. Muito bom dia, muito obrigado, agradeço a Deus por estar vivo, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike. Faz seus comentários. Muito obrigado. Obrigado aos 671 inscritos. Que maravilha. Graças a Deus, né? Estou crescendo muito, graças a Deus. E também aos 18 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Hoje tem mudanças, né? Hoje tem mudanças. A sugestão que eu acatei, né? De um amigo, do meu irmão. Eu não vou falar o nome dele, pois ele não me autorizou. Se ele me autorizar, eu falo no próximo. Mas nem conversamos sobre isso. Deixa bem claro que nós não conversamos. Foi uma sugestão dele e as sugestões dele eu as acatei com muito orgulho, com muito amor e muito agradecido. Né? Saiu do coração as sugestões. Ele sabe como eu estou falando do meu sentimento pelas sugestões maravilhosas que ele me deu. Portanto, hoje o meu vídeo tem vários títulos. Eu vou começar aqui, né? Diversificar, para não falar só de política, só de economia, só de números, né? Para não diversificar, para que outras pessoas que não gostam de política ou que não gostam de economia possam também assistir aos meus vídeos e atingir também, talvez, quem sabe, outra camada de pessoas, né? Eu fico muito feliz, foi uma sugestão muito boa e eu as acatei. Inclusive mudei a cadeira porque eu tentei, a minha cadeira faz um chiado, eu não percebia, mas eu lubrifiquei, mas não resolvi. Então eu tive que mudar de cadeira, tá diferente hoje o visual. Vamos lá. A primeira matéria que eu digo assim, criminosos invadem aeroporto de São Paulo, né? Um drone controlado pelos traficantes, né, interrompeu o tráfego aéreo do aeroporto mais importante, do Aeroporto Internacional de São Paulo, Cumbica, né, por mais de uma hora. Né. A Polícia Federal foi acionada porque pessoas estranhas invadiram a área interna, a área de segurança do aeroporto. Isso coloca em risco a vida de muitas pessoas, né, porque é proibido na área, no terreno aeroportuário, vamos dizer assim, que haja qualquer atividade, né, de drone, de pipa, porque ela pode causar dano à aeronave na hora que a aeronave está decolando ou aterrissando e pode matar muitas vidas, né, como ocorreu ontem na Índia, né, no aeroporto indiano, quando ele ia um avião com 242 pessoas ia a Londres e assim que decolou, né, pegou fogo. 241 pessoas da aeronave morreram, mas parece umas 28 ou 30 que as pessoas que estavam em terra, porque a aeronave caiu numa área residencial, o que é um perigo. Eu sempre acho que as engenharias deviam construir aeroportos longe do perímetro urbano, porque sempre é um perigo, né? Uma aeronave, mas os aeroportos são dentro da cidade, né? Eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília em 82, o aeroporto ficava um pouco distante. Hoje está na porta, né? As pessoas estão dentro de casa indo para o aeroporto. Falta de política de governo, né? Eu acho que é muito preocupante, não é só por ter interrompido o tráfego aéreo, é a falta de segurança pública, né? A falta do governo do estado, a falta do governo federal de ter uma política de segurança pública, porque realmente esses drones eles não estavam ali à toa, eles não foram brincar de drone no aeroporto. Aquele drone provavelmente levava alguma mensagem, levava droga para ser exportada para a Europa, né? É o consumo, é isso que acontece, é o tráfico de droga. Infelizmente, falta política de segurança pública. Outra coisa que me preocupa demais, e deve preocupar não só a todos os brasileiros e as pessoas do mundo inteiro, é que Israel ontem atacou o Irã, né, e pode provocar uma guerra geral naquela região, no Oriente Médio.
O ataque de Israel ao Irã matando a cúpula militar, né, e cientistas de alto nível daquele país, ou seja, do país do Irã. O ataque de Israel foi em cima das usinas nucleares e matando a cúpula do militar e também cientistas. Isso é um prejuízo incalculável. É óbvio que o Irã irá revidar, não sabemos como. Israel, não sei como Israel está. Qual foi a intenção de Israel fazer essa guerra? Eu acho que é uma estupidez. Não tem como. Israel já está numa guerra desde há 2 anos, né? Não, acho que é quase 2 anos, ali na faixa de Gaza, com o problema do Hamas, né? É uma morte de pessoas inocentes, uma fome, uma miséria absoluta, e a gente só tem a lamentar, né? Não estou aqui analisando de nem A nem B, eu só estou pensando da preocupação que a gente tem que ter com a humanidade, né? O ataque do Irã, de Israel ao Irã, ele vem num momento em que o governo americano estava negociando com aquele país, o país dos ayatolás, né? Um acordo nuclear, né? Para redução da construção de bomba atômica, essas coisas. O Irã, eu não conheço, não sou especialista no Irã, mas eu me lembro em 79, né, quando começou essa guerra dos ayatolás, onde eles tomaram o poder lá, invadiram a embaixada americana, né, e foi um desastre. Ele é um país muito preocupante, porque é um país de regime muito fechado, ainda se apedrejam mulheres, né? Então as pessoas não têm liberdade. O Brasil tem umas relações, principalmente do governo do PT, muita aliança com o Irã. Mas é um governo que realmente para você ter uma diplomacia apenas, não é para ter, porque é um país muito fechado, muito difícil. O problema desse ataque a Israel é que isso pode gerar uma guerra geral, né? Porque por enquanto a guerra ali é contra Israel contra o Hamas, né? Contra a faixa de Gaza. Agora esse ataque ao Irã pode envolver toda a região. Isso é muito perigoso, né? Você viu ontem o petróleo, por causa dessa notícia, aumentou 11%. Quer dizer, o petróleo que vinha em baixa, né, já aumentou. Porque além de ser uma área produtora de petróleo, se entrar em guerra, também vai trazer dificuldade para o tráfico de navios, né? Porque essa guerra vai envolver aqueles mares, o mar ali, o Oceano Índico, aqueles oceanos todos, aquelas ligações marítimas ali, próximo do Oriente Médio, que é onde hoje está o comércio, né? Vamos dizer assim, né? Isso é muito, muito, muito preocupante. Outra notícia que me preocupa é que o Bolsonaro foi muito criticado após o depoimento dele no Supremo Tribunal Federal perante o juiz, o ministro Alexandre de Moraes. Ele mostrou-se brincalhão, mostrou-se irônico, mentiu, faltou com a verdade, muitas vezes. E os apoiadores de Jair Bolsonaro estão meio decepcionados. Há uma insatisfação, as redes sociais do Bolsonaro foram bastante criticadas. Isso é muito, muito, muito triste, muito preocupante para a direita, para a chamada extrema-direita, né? Vamos ver como é que o povo reage depois. Fato é que Bolsonaro não será candidato em 2026, porque ele está inelegível. O processo dele é irreversível, não tem como ele pode até se libertar, ser absolvido dessa ação de tentativa de golpe. Acho muito difícil. Tem muitas provas que o levarão à prisão. Não vai ser uma prisão, como eu já falei aqui, de muitos anos. Ele vai ficar alguns meses, alguns dias preso e depois vai ser solto. Com certeza vai ficar em casa com tornozeleira, no conforto, se ficar com tornozeleira, né? Então, agora, candidato ele não será. Eu já falei, eu não queria Bolsonaro no meu palanque, porque ele já está mais que provado que ele tentou o golpe de Estado. E uma pessoa que tenta o golpe de Estado é uma pessoa imoral, antiético, né? É golpista, vamos dizer, essa é a grande verdade. Então, eu não queria o extremo. Se fosse Zema, se fosse Caiado, se fosse o governador de São Paulo, se fosse o governador do Paraná, não queria Bolsonaro no meu palanque. Mas a imprensa, a mídia toda diz que sem Bolsonaro a direita não vence uma eleição. Eu não entendo, confesso a você que eu não entendo. Quanto mais eu tento compreender a imprensa brasileira, mais eu não entendo.
Eu não acho que uma pessoa que vai sair com processo porque tentou um golpe de Estado tenha voto. E é líder. Bolsonaro provou nesse depoimento que ele não é um líder. Ele é uma pessoa egoísta que só pensa nele. Ele não assumiu nada, ele deixou os seus asseclas, os seus parceiros de crime, né? Porque foi um crime que ele cometeu, para trás. Ele não respeitou o Heleno, que é o general golpista desde Silvio Frota, lá de 70, quando tentou dar no regime militar. Né? O Silvio Frota, o general Heleno era major, sargento, capitão lá. Estava envolvido na questão do Silvio Frota quando o Geisel destituiu o ministro da Guerra. Né? E disse: o cargo é meu, aquela frase interessante, né? Do presidente Geisel: o cargo é meu. Né? E a situação novas pesquisas, né, dão ainda uma queda de Lula, ele não conseguiu se levantar, porque esse problema do INSS desgastou muito o governo, e o governo Lula está com muita dificuldade no Congresso. Né? O Congresso Nacional não está apoiando, eu ainda vou falar de Hugo Chaves, de Hugo Mota, Hugo Chaves não, Hugo Mota. Mas é o seguinte, o problema é o seguinte, né? Também já dentro da direita, o problema da direita, é a questão da Carla Zambelli. Eu estava ouvindo no ISL, no noticiário de um blog que tem no YouTube, do ISL, é muito bom, e dizendo o seguinte, que o nome da Carla Zambelli não consta na internet, na lista da Interpol. Ela está, mas se ela tentar fugir da Itália, ela consegue. Se na Itália, lá, uma fronteira alguma estiver usando o que está na internet, ela vai passar, porque o nome dela não consta. Então, não sei até, mas o embaixador brasileiro disse que ela está para ser deportada. Ontem, uma espécie de ministro da Justiça da Itália foi ao Congresso daquele país e disse que não sabe onde está a Carla Zambelli. Então, a Carla Zambelli criou um problema para ela mesma, né? Ela não vai conseguir, se ela tivesse ficado no Brasil, ela demoraria mais tempo para ir para a prisão, porque ela ainda aguardava julgamento, tem um processo que ainda está para ser, tem um pedido de visto, o ministro é amigo dela, né? Foi muito evangélico, né? Extremamente evangélico, foi indicado por Jair Bolsonaro, pediu vista, só vai entregar no último dia, são 90 dias, ele só vai entregar no último dia o voto dele. Aí ele vai absolvê-la, mas já tem maioria para condenar. Então o processo de Carla Zambelli é irreversível também, como o de Bolsonaro, no TSE, tá? No TSE, que a questão dele ser... Por isso que a questão que torna Bolsonaro inelegível é o processo no TSE, que ele foi condenado por abuso de poder econômico, quando ele se reuniu com embaixadores lá no Palácio da Alvorada, pagando com dinheiro público, ocupando espaço público para fazer um comício, que ele fez. Então, realmente, Bolsonaro cometeu o crime e o TSE entendeu como abuso de poder econômico, que o tornou inelegível por 8 anos. E esse processo já trânsito em julgado, não tem mais o que reclamar. Né? Então, a Carla Zambelli criou um problema para ela. Eu tenho pena, na verdade, a palavra pena não é adequada. Eu acho que quando a gente sente pena de uma pessoa, provavelmente a gente não tem amor. Eu tenho amor como ser humano, ela é uma filha de Deus como eu e temos que nos respeitar mutuamente. Eu lamento que ela é uma pessoa que tinha uma vida política, um futuro político extremamente fantástico. Ah, mas ela não concorda comigo, com minhas ideias. Não, mas eu não posso tirar dela o valor. Ela 846 mil votos, se eu não me engano, foi a deputada mais votada de São Paulo, mais votos que o filho de Jair Bolsonaro. Então, e ela conseguiu perder isso, né? Perder essa maravilha, né? 846 mil paulistanos e paulistas votaram nela e ela não respeitou. Ela foi forjar, contratar hacker para forjar no sistema do Conselho Nacional de Justiça, levou o hacker para o Palácio da Alvorada para o Bolsonaro vê-lo, se ele conseguia fraudar as urnas, né? Então, como ele não conseguiu, aí o que ela disse? Para provar que eu sou bom, a gente invade o Conselho Nacional de Justiça, que é uma falha,
e a gente edita lá uma prisão, um pedido de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes pede a prisão dele mesmo. Isso foi uma festa nos acampamentos, em frente aos quartéis, né? Quando anunciaram que o Alexandre de Moraes seria preso em poucas horas, né? Porque o Bolsonaro, ele manteve a esperança daquelas pessoas que ficaram em frente aos quartéis com mentiras, né? Aguarde mais 72 horas, aguarde mais 72 horas, aguarde mais 72 horas, e essas 72 horas nunca chegou. Quando ele foi frustrado lá, o golpe, no dia 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro não é o golpe, né? Porque, na verdade, o golpe foi todo durante... A tentativa de golpe de Jair Bolsonaro foi durante todos os 4 anos dele. Ele começou aqueles discursos dele no 7 de setembro, tudo aquilo já era uma tentativa. Quando ele chamou Alexandre de Moraes de canalha, que não ia mais cumprir decisão do STF, aquilo já era uma tentativa de golpe. Ele já queria ver se naquele momento, né, as Forças Armadas davam apoio a ele, ele dava o golpe de Estado. Aquela tentativa da explosão do aeroporto de Brasília em véspera de Natal. Se aquele homem lá, que está solto, né, George Washington, né, ele é do Pará, tem um nome tão bonito, né, acho que é George Washington, nome do grande presidente dos Estados Unidos, não soube armar a bomba, né? Ele levou 600 litros de gasolina lá e explodiu, mas ele errou lá, ele não soube explosão, e não soube detonar a bomba e graças a Deus não aconteceu. Aí seria ali, tinha GLO, se esse aeroporto de Brasília explode véspera de Natal, com certeza o próprio Bolsonaro tinha decretado a GLO e hoje nós estávamos sob uma ditadura de Jair Bolsonaro, não tenho dúvida disso. Bom, finalmente acusam o presidente Hugo Mota de virar governista. Então o Hugo Mota ele fez uma reunião domingo com as lideranças políticas, dizendo que ia apoiar, ia resolver o problema do IOF, mas ao mesmo tempo no dia seguinte ele acusou o governo, disse assim, olha, o governo não pode, tem que fazer o dever de casa, tem que apresentar um projeto que diminua os gastos. Eu concordo com o Hugo Mota, o governo tem que diminuir os gastos, né? O Lula ontem, lá em Minas Gerais, acho que em Mariana, onde ele foi assinar o acordo da tragédia, né, da mina, da Vale do Rio Doce, da Billiton, acho que é da Billiton Metais, né? Da África do Sul, e ele fez um discurso contra a direita, eu gostei do discurso de Lula, mas o Lula disse que não vai cortar gastos, né? Então, já sabe que o governo não quer cortar gastos, mas é uma solução, tem que reduzir gastos. Só que o Hugo Mota está arrumando um projeto de lei para autorizar os deputados, desde 1997, não pode acumular aposentadoria e subsídio de deputado. Ele tem que optar ou pela aposentadoria ou pelo subsídio. Ele só pode ganhar ou ele, quando nós estamos numa situação de corte de gasto, e ele aumenta as despesas da Câmara. Eu não entendo. Então, esse Hugo Mota está fazendo o papel desculpa assim, papel de bobo. Ele quer ser o bobo da corte ou está dando uma de esperto? Ele está desmoralizando a Câmara. Mais desmoralizada quem está é impossível. Né? Se os deputados. Aí o que acontece? Ele vai receber a aposentadoria e vai também receber o subsídio, vai aumentar em quanto? Milhões. Ora, se nós estamos numa política de cortar gasto, de reduzir custos, como é que ele manda um projeto de lei aumentando as despesas da Câmara? Quer dizer, então não faz sentido, não faz sentido. Né? Alguns partidos parece que já abriram mão, já querem, acho que do Centrão, né, já parece que tem ministério, 4 ministérios, mas parece que não querem mais. É evidente, né, gente, que daqui até o ano que vem, como disse aquele senador pelo Piauí, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, esqueci o nome dele, Ciro Nogueira, né? Ciro Nogueira disse, nós já estamos em processo de transição, o governo já acabou. E nós queremos sangrar o presidente Lula para que ele faça um péssimo governo, para que ele não se recupere. Isso, desculpe o termo, eu vou abrir aspas, isso é linguagem de bandido, fecho aspas. Não estou dizendo que o Ciro Nogueira é um bandido, não. Mas você não pode trabalhar com hipótese dessa. Nós temos que pensar no país. O fracasso do governo Lula é o fracasso do país. Então não pode uma direita radical, ridícula,
ter um discurso, não, queremos destruir o governo Lula para que a gente vença essa eleição. Então, todo eleitor que não deve pensar 2 vezes, 3 vezes em votar na direita. Porque realmente, se ela, a direita, é uma oposição para destruir o governo Lula, para ela poder vencer, essa direita não merece. Porque você está torcendo. Não, eu não estou torcendo pelo PT. Eu faço críticas ao PT quando ele erra. Eu faço muitas críticas. Agora, o que eu quero que eu, por exemplo, eu aqui, desde que cheguei aqui em Taquaritinga do Norte, onde eu voto, não ganhei uma eleição. Mas eu não estou desejando que o Gena, que é o atual prefeito, seja mal sucedido para que eu possa ganhar, meu candidato possa ganhar em 2028. Né? Não, eu estou torcendo para que Gena faça uma boa administração em Taquaritinga do Norte para que o povo de Taquaritinga do Norte seja beneficiado. Acho que a gente tem que ganhar com propostas melhores do que a de Gena. Né? A parte política de Taquaritinga do Norte tem que ter uma proposta, reunir com as lideranças, chamar as lideranças políticas e dizer, olha, gente, o que nós vamos apresentar em 2026? O adversário de Gena tem que fazer o quê? Chamar um deputado federal, um deputado estadual e dizer, olha, nós somos uma liderança aqui em Taquaritinga do Norte, se você investir na nossa campanha, você vai levar 5 ou 6 mil votos. Aí a gente sai forte para 2028, o grupo anti-Gena. Mas não, aí ele contrata vem uma deputada, tem 758 votos. Tem um deputado que é a vizinha aqui de Santa Cruz de Capibaribe, tem 1.233 votos, quando ele podia dar 5, 6 mil. Porque o atual prefeito Gena deu 6 mil ao deputado dele. Por que é a oposição? Quer dizer, a oposição, ela tem que ter ideia, tem que trabalhar. Ah, mas eu não pode. Cara, ou você... Então vamos nos conformar que Gena, ou seja, o Calabar, em Taquaritinga do Norte, se perpetue no poder, não sai mais nunca. Ou a direita, não sei se direita em Taquaritinga, não sei, sinceramente não sei. Ou a direita se une em Taquaritinga do Norte, ou a gente não vai vencer o grupo Calabar nunca. Eu não vou chamar, acho que até esqueci, é o Jânio, nosso líder político, né, que perdeu. O grupo de Jânio, se é que ainda existe, né? Eu acho que não, acho que se desmanchou, porque eu não vejo mais falar disso. A gente tem que... Agora, já estamos atrasados 2 anos. Era para a gente ter começado esse movimento político quando terminamos a eleição em 2024. Mas só vamos nos reunir em 2028 e já que o candidato é fulano. Não, não vai, porque ninguém aceita, ninguém conhece o candidato. A gente não sabe o que a liderança fez, quais os acordos que eles fizeram. Tem que chamar o povo, conversar com o povo. Então, se a direita quer se candidatar, quer ser candidata à presidência da República, que tem ideia. Não se vamos sangrar o presidente Lula, matar o presidente Lula devagarzinho para ele chegar desmoralizado, sem prestígio em 2026. Não, deixe o Lula com o Lula tem ainda muita chance de ser um candidato vitorioso. Acho que a esquerda precisa se preocupar em 2030, 2034, porque o Lula não disputará mais. Porque ele envelheceu, a idade chega para todo mundo, como chegou para mim, vai chegar para Lula. O Lula não vai ser um eterno Lula no PT, porque o Lula é um fenômeno maior do que o PT. O Lula é um fenômeno maior do que não vou dizer maior do que o Brasil, mas ele é uma liderança internacional. Né? Da esquerda hoje, na América Latina, não tem um líder da esquerda que chegue aos pés de Lula. Ah, mas você está apoiando o Lula? Não, não estou apoiando o Lula. Mas é uma realidade. Você vê a forma como ele foi recepcionado na França. Recebeu um título que só foi doado a Dom Pedro II, concedido, né, a Dom Pedro II. Isso mostra o quê? Uma competência. Eu concordo que tem alguns erros. Por exemplo, eu li um artigo do ex-embaixador, acho que no jornal do Estadão de São Paulo, no Estadão de domingo, se eu não me engano. Ele dizendo que por que o Hugo Chávez, né, Hugo Chávez e o Maduro têm um alinhamento com o Brasil, porque ele fez um acordo, o Itamaraty fez um acordo ideológico com a Venezuela. Ela não rompe com a Venezuela, finge que rompe com a Venezuela, mas a Venezuela, desculpa o nome, o Maduro distribuiu milhões de títulos de propriedade para o Movimento Sem Terra. Então, quer dizer, o Movimento Sem Terra apoia a ditadura na Venezuela porque ela ganhou terra lá na Venezuela. Isso não é política.
Eu estou criticando o PT. Isso foi um trabalho feito, um acordo feito pelo Itamaraty, ninguém soube de nada. Segundo o artigo que eu li no Estadão, né, distribuiu milhares e milhares de títulos de propriedade para o MST lá da Brasileiro, um grupo político que é aliado do PT, né? O MST é um braço do PT, estão recebendo terras na Venezuela. Isso não é política, isso é uma política ideológica, a mesma coisa que o Lula está fazendo apoiando Putin. Não é uma política do Brasil, mas é uma política ideológica do PT. Até porque o governo Lula tem dois ministros das Relações Exteriores. Tem o Amorim e tem o ministro das Relações Exteriores, que é de fato, quer dizer, é um fake e um verdadeiro. Eu não sei qual que manda. Eu acho que o fake tem mais prestígio do que o ministro verdadeiro. Mas são coisas da política, são coisas do Brasil. Gente, espero que tenha agradado. Muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana e segunda-feira a gente volta. Se Deus quiser. Se você chegou até aqui, repito, se inscreva no meu canal para que até o final do ano a gente consiga ultrapassar os 1000 inscritos. Muito obrigado e até a próxima.